Olá, tudo bem com você? Neste vídeo você vai conhecer sobre o conceito de função dentro da lógica de programação. Se você ainda não está inscrito no canal Parteon, inscreva-se e ative as notificações para que sempre ao postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Acesse também o site parteon.com.br para você saber mais sobre lógica de programação e outros assuntos. Função. A função nada mais é que uma sequência de passos lógicos encapsulados com o objetivo de resolver algum problema. A princípio, uma função ela pode receber valores como parâmetros para auxiliar na execução desses passos. Entretanto, após que esses passos tenham sido executados, a função deve retornar algum valor. Basicamente, o funcionamento de uma função é similar a uma caixa preta, onde nós podemos colocar alguns parâmetros, algumas coisas como entradas, e aí será feito um processamento dentro, e por fim, isso irá retornar para a gente algum valor. Um outro exemplo, imagine que você tem um liquidificador. E aí, você vai colocar então, como entradas nesse liquidificador, parâmetros, você vai colocar a água, a banana e o morango dentro deles. Então, você vai ligar o liquidificador e ele vai processar tudo isso, ou seja, seria a parte caixa preta dele, o processo. E, por fim, isso vai sair um suco de morango com banana. Para entender o conceito de função, vamos imaginar o seguinte algoritmo. Preencher um vaso com uma planta e exibir esse vaso decorativamente. Então, aqui nós temos o fluxograma desse algoritmo, que começa no primeiro passo, pegar um vaso vazio, e aí segue para pegar a quantidade de terra necessária, pegar a planta, adicionar a terra no vaso, colocar a planta no vaso, regar a primeira vez e exibir o vaso decorativamente por último. É um algoritmo simples. Imagine, entretanto, escrever o fluxograma desse algoritmo várias e várias vezes. Por exemplo, caso a gente tenha 2, 4, 8, 30 mil plantas para fazer. Ao escrever esse fluxograma, ele vai ficar gigante, muito gigante mesmo, e será muito trabalhoso escrevê-lo. Então, por isso, podemos utilizar a função. Vamos agora ver o mesmo exemplo anterior, só que com algumas diferenças. Nós vamos dividir esse algoritmo em duas partes. A primeira parte vai dizer a respeito a preencher o vaso com uma planta, e a segunda parte será exibir esse vaso decorativamente. No caso da primeira parte, nós vamos pegar alguns daqueles passos e vamos abstrair em uma função. Então aqui está o fluxograma da primeira parte desse algoritmo, que diz respeito a preencher o vaso com uma planta. Então aqui nós temos a nossa função preencher vaso, e no qual, para a gente poder preencher o vaso, a gente precisa saber com qual planta a gente vai preencher esse vaso. E após feito todo esse processo de 5 passos, que é pegar um vaso vazio, pegar a quantidade de terra necessária, adicionar essa terra no vaso, colocar a planta no vaso, regar a primeira vez, nós devemos retornar esse vaso de planta. Agora temos aqui o fluxograma do fluxo principal de execução do nosso algoritmo. Repare que não precisamos repetir todos os passos anteriores que nós definimos na função anterior aqui nesse fluxo principal para cada planta que a gente quiser preenchê-la no vaso e exibi-la decorativamente, pois, obviamente, isso tornaria esse fluxograma extremamente grande e complexo para entender. Por isso, nós dividimos ele em duas partes, que a primeira é preencher o vaso, que é a nossa função, com uma planta, e a segunda é exibir esse vaso decorativamente. Então, nós vamos repetir esses dois passos quantas vezes forem necessárias. Imagine até que temos duas pessoas que vão fazer esse algoritmo. Uma delas vai preencher o vaso com a planta e a segunda vai exibir esse vaso decorativamente. Então vamos começar. A primeira pessoa pede à segunda que preencha o vaso com a primeira planta. Então essa pessoa ela vai fazer todo o processo dessa função de preencher o vaso, que é aquele processo caixa preta, e por fim vai devolver esse vaso preenchido para a primeira pessoa. Então ela vai pegar esse vaso e vai exibi-lo decorativamente.
Agora, esse passo poderá ser repetido quantas vezes forem necessárias. Por fim, temos aqui a forma escrita da função preencher vaso, o qual ela precisa de uma planta e todos os passos necessários no qual foram apresentados anteriormente. E aqui nós temos a forma escrita do fluxo principal do nosso algoritmo, onde temos a execução da nossa função e o passo de exibir o vaso decorativamente. Deixo a você um desafio. Cite outros exemplos de algoritmos aplicando funções. Deixe-nos saber acessando e escrevendo no site parteon.com.br, nos comentários desse vídeo ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!